Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando do rotacertagps.com e hoje a gente traz mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é como configurar e utilizar o navegador Navione. Pessoal, esse navegador Navione que a gente tem no nosso site, ele é desenvolvido em conjunto com a Rotacerta GPS e é um navegador específico para central multimídia. É um dos melhores algos para central que a gente tem no mercado hoje. A gente vai mostrar para vocês todas as configurações. Vale lembrar que na maioria dos aparelhos, esse navegador ele já segue configurado já, da forma que você recebe, principalmente se você compra um cartão, até o sinal GPS, na opção de cartão de memória, ele já segue configurado. No caso do link para download, a gente também tem um vídeo que a gente ensina como configurar esse sinal, tá? Então a gente vai mostrar para vocês todas as configurações, ou melhor, as mais importantes para você ter domínio sobre esse navegador. Vamos para o vídeo? Acesse www.rotacertagps.com. Navegador instalado, já está tudo ok aqui. E a primeira coisa que a gente vai aprender agora é tração a rota. Pessoal, dica importante para vocês. A aba inferior, a gente tem um botão desliga aqui ou minimiza, tá? Se você clicar em minimizar, ele vai continuar em segundo plano. Então, é uma dica importante para vocês. Sair, você desliga. Minimizar, ele fica em segundo plano. Aqui na parte superior, a gente tem um sinalzinho de satélite. Aqui é o sinal GPS do teu aparelho. Eu vou entrar no mapa aqui. E aqui no mapa, a gente vai ter o detectando receptor de satélite, tá? A gente está vendo aqui, ó, que ele tá pesquisando, está pensando. Primeira vez é normal também, ele tem um pouco de dificuldade de achar sinal satélite. Então, o que você deve fazer? Você deve traçar uma rota e sair em local aberto. Fica parado em local aberto de 5 a 15 minutinhos, ele vai achar sinal satélite. Então, primeira vez também é normal ele sentir um pouco de dificuldade de achar sinal satélite, depois que ele achar, fica tudo resolvido. Para mim ir novamente para o menu, eu clico aqui na aba menu. E eu vou clicar em procurar para traçar uma rota. Vou clicar na opção endereço. E aqui, pessoal, você tem país, cidade e rua. Se você tiver com a versão América do Sul, que a gente tem também no mercado, a versão Europa, esse navegador também a gente vende para alguns clientes de Portugal. Então, se você tiver, quando você clica aqui no nome país, aí ele vai aparecer o outro país em questão, tá? A gente faz também pacote para turista, para quem vai para Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, a gente tem aí também a versão com mapas de outros países. País já está determinado aqui, a gente está utilizando no Brasil. Segundo, a gente tem cidade e rua. Quando você vai pesquisar, você pode colocar só cidade, por exemplo, São Paulo, e depois selecionar cidade ou rua, né? Ou você pode pesquisar por cidade e rua, e pode colocar também números, tá? Se tiver dentro da base, porque a base de números para a RIA, que é a empresa de mapas, já não é tão prioridade assim, como ele prioriza tantos cidades, novas BRs, viadutos e túneis.
Então vamos lá, vou colocar uma cidade aqui, vou colocar Rio de Janeiro. Perceba uma coisa, o pessoal me pergunta muito. Pessoal, existe a mesma cidade mesma cidade em vários estados. Então, por isso que conforme você vai digitando, conforme você vai vendo aqui, ó, conforme você vai digitando, aí ele vai eliminando as possibilidades, tá? Aqui, ó. Por exemplo, eu quero Rio de não sei o que, aí não apareceu, ele já preencheu automaticamente. Você pode clicar em resultados e vai aparecer todas as cidades com o comecinho de frase que você colocou. Rio de Janeiro, Rio Branco, né? Aí tem o estado ali, Acre embaixo, Rio Verde e por aí vai, tá? É só uma dica para você, se você está digitando, não está aparecendo o nome da tua cidade, ele pode estar em resultados. Aqui é o Rio de Janeiro, que é o que eu quero. Eu vou clicar no verde para selecionar, tá? Eu não vou pesquisar por rua, não é do meu interesse, eu quero só ir à cidade. Eu vou Brasil, tá ok? Cidade Rio de Janeiro, selecionar cidade. Aqui também vocês vão ter outras opções, ó. Eu posso salvar essa rota como favorito, se eu quiser. Mas eu vou clicar em próximo. Nova rota. Ele vai fazer um cálculo base. Só clique em OK. Aqui ele vai calcular a rota, tá? E você já tem também algumas opções aqui, ó, como rota é, alternativas, né? Itinerário, você pode ver o itinerário para onde você está indo. Se você está fazendo uma viagem, por exemplo, de uma viagem longa, né? Uma viagem de 300, 400, 500 km, é legal você ver o itinerário, porque o navegador ele vai te dar várias rotas, tá? Desde que chegue ao destino, ele não se incomoda. Então, ele pode te dar aí uma rota por uma BR aí. Um exemplo, você está viajando aí de Sorocaba a Bahia. Ele pode te jogar pela 101, ele pode te jogar por outra BR aí. É importante você dar uma olhadinha no itinerário se você vai fazer uma viagem longa. Você pode comparar até com o Google, tá? Então, rotas alternativas aqui, ó. A gente vai ter Rota Rápida 2, 3, 4, por aí vai. Então, cada rota ele vai dar um itinerário diferente. Só ensinando rapidamente essas funções, porque a gente vai fazer tudo novamente, como traçar uma rota. Aqui é só uma explicação básica para vocês. Por exemplo, o ecológico aqui, ó, ele já vai mudar o percurso, mas vai ser o mesmo destino. E aqui você pode clicar em mais. O itinerário, ele vai dizer exatamente por onde você vai passar. Por exemplo, Avenida Paulista, Rua Professor, ele vai dar passo a passo aonde você vai passar, tá? Então, depois, ó, é só clicar aí ao destino ou ele vai por si só. Pronto. Aqui ele já está com a rota traçada. Lembrando que ele está detectando receptor GPS, porque eu estou aqui num ambiente simulado, tá? Então, não vai ter sinal de satélite. Novamente, traçando rota, eu vou clicar em menu, procurar. Ali embaixo já fica as rotas que eu tracei. Vou procurar endereço. Vou colocar em cidade Rio de Janeiro. Se eu quiser rua, eu posso colocar e depois seleciono cidade. Vou clicar na opção próximo. Nova rota. Ele vai calcular. OK, e é o endereço. É muito simples utilizar esse navegador. Agora, pessoal, outra opção que eu vou mostrar para vocês agora é a opção de busca de pós, né, de pontos de interesse. Pessoas chegam para a gente e dizem, olha, Fernando, eu fui lá na opção de menu, eu fui em buscar, eu procurei lá farmácia e não apareceu nenhuma farmácia em buscar endereço. Como é que eu faço para buscar por farmácia? Ou como é que eu faço para buscar por aeroporto? Pessoal, é simples. Essa opção de buscar endereço é só para, de fato, endereço. No caso, você tem que digitar a cidade ou a rua ou o país, né? Já se você quiser buscar restaurante, né? Se você quer buscar
hotéis, aeroportos, você tem que buscar na opção de pós. É nessa opção aqui que você procura. Então, a gente vai clicar aqui em procurar pós. E você já tem o posto de combustível ao longo da rota, né? Estacionamento, restaurante, acomodação. Ou você pode fazer uma pesquisa rápida aqui. Você pode colocar, por exemplo, ó, farmácia. Eu vou ver os resultados aqui. Ó, ele vai dar o nome das farmácias no decorrer da rota e vai falar também aqui, ó, a distância que você está dessa farmácia. Você pode pesquisar farmácia, caixa eletrônico, bancos, serviços médicos, entre outras questões. Então, para você procurar qualquer pós-farmácia, como eu falei, mercado, tem que ser na opção de procurar e depois procurar pós. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que vai aparecer na tua tela de navegação e o ângulo de visualização, entre outras opções de configurações de mapas. Então, para a gente ir nessa opção, a gente vem na opção de mais, vamos em configurações, setinha para baixo e configurações de mapas. Em configurações de mapa, você vai ter o ângulo 2D ou 3D, você decide. O ângulo de visualização aqui é baixo, padrão ou alto. Eu, particularmente, sempre uso na opção baixo, que aí ele dá uma sensação que você está mais próximo do veículo. Visão panorâmica, tá aqui, eu deixo ativado. Aqui a esquinha dia ou noite, tá? Ó, ele está no automático, então se tiver de noite ele automaticamente muda, se tiver de dia ele automaticamente muda. Configuração de cores, dia ou noite, você pode mudar também aqui, ó, a cor dos mapas. Então, se eu não gostei da corzinha lá dos mapas, o que é que eu faço? Eu posso mudar aqui, ó. Você vai ter várias opções de cores de mapas para você estar alterando, tá? Eu vou voltar aqui. Monumentos. Pessoal, monumentos, no caso seria aqui estádios. Então, se você ativar, ele está passando por um estádio, está passando aí por um centro grande, né? Considerado um monumento, por exemplo, Cristo Redentor. Então, ele vai aparecer, tá? Edifícios e prédios 3D. Pessoal, eu mantenho essa opção desativada. A gente tem aqui, ó, eu ativei, começou a aparecer prédios. Tem pessoas que gostam, eu particularmente acho que ele fica muito bagunçado o visual, ele fica com muita coisa, muita informação, e eu acho que não é legal para navegar. Então, por isso que eu, particularmente, edifícios 3D, eu mantenho desativado. Lembrando que edifícios 3D, se você não tiver numa região que tem prédios, então não vai aparecer, tá? Alto relevo aqui, ou é o alto relevo do terreno, né? Elevação. E uma das opções mais importantes é os pós. Eu vou clicar em pós aqui, e aqui você vai decidir o que vai aparecer no teu mapa. Por exemplo, eu quero que apareça aqui no meu mapa acomodações também. Eu quero que apareça no meu mapa negócios, serviços financeiros, certo? Serviços médicos. Então, você selecionou o que vai aparecer aqui no teu mapa, você pode voltar. E ali, ó, ele vai começar a aparecer as informações direto no mapa, as plaquinhas, no caso, ó, do que você está procurando. Por exemplo, ali, ó, a placa de acomodação, a placa de serviço médico, a placa de serviço financeiro. Eu recomendo você ativar só de fato o que você quer naquele momento em si, para não deixar o navegador com visual tão bagunçado, tá? Aqui, particularmente para mim, já estaria um pouco bagunçado o visual, já não estaria tão claro as informações. Mas, como eu passei para vocês, cada cliente tem o seu gosto.
Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o aviso de radar, onde você configura o volume e também o idioma de voz do navegador. Eu vou clicar em mais, vou clicar em configurações, vou clicar na opção sons, avisos e alertas, e aqui você vai ter a opção desde voz até o alerta de radar e também o som do navegador. Então, o som aqui você vê em volume, o meu está desabilitado, por exemplo, ó. Eu estou desabilitado só para não incomodar o vídeo, tá? Mas deixem habilitada essa opção. Então, idioma de voz, aqui a gente tem, eu estou utilizando a Fábio, a voz natural, porque eu estou num ambiente simulado. Então, como eu passei para vocês, se você tem a versão light, pessoal, você só vai ter a opção de voz natural. No caso é Fábio, Ana Maria e a Gabriela. Agora, se você está com a versão mais completa do Lambo, que no caso a maioria dos aparelhos já suportam, aqui ele vai ter a opção Gabriela TTS Pro. Então essa é a voz que dá o aviso de radar por voz. Essas aqui, por exemplo, que são vozes naturais, o aviso de radar vai se dar por bip. Configurações avançadas aqui, anunciar manobra mais adiante, tá? Já está ativa. Número de anúncio antes da manobra, 3 vezes. Ele já vai te avisar aqui, a opção de 3 vezes. Pessoal, configurações de aviso de velocidade. Velocidade envia aquela plaquinha que te aparece, limite de 60 por hora, limite de 40. Essa opção em questão, eu vou entrar aqui e eu recomendo você deixar apenas na opção visual, porque em algumas regiões do Brasil pode ser divergente. Então, excesso de velocidade apenas visual. E aí vai aparecer a plaquinha na tela para você. Outra opção que eu vou mostrar para vocês agora é o tráfego online. Para a gente ativar nessa opção de tráfego online, a gente vem na opção de mais, configurações, e a gente vem na opção Rota Inteligente TMC. Tá? Aqui ele já está habilitado, ó. Se estiver desabilitado, é só você clicar, a bolinha vai ficar verde e aí ele vai te dar informações do tráfego. Pessoal, essa informação do tráfego, nesse caso desse navegador que ele é 100% offline, ele leva em considerações alguns critérios. Por exemplo, vias de grande tráfego, se os carros estão parados, no caso está no engarrafamento, ele vai te dar a informação do tráfego em si, né? Então, o dia que foi mapeado o local, são algumas das informações que ele te dá, tá? Esse navegador ele também tem a opção de dar rotas alternativas. Então, se você está parado no trânsito, o carro teu está parado ali, ele já pode te dar a opção de rotas alternativas já. Aí você clica em sim para aceitar ou não. Vamos lá na opção de configurações de orientação visual. Aqui a gente tem o campo de dados. Nesse campo de dados, você vai aparecer o que você vai configurar o que aparece na tela. Por exemplo, na minha tela aqui, ele está aparecendo distância, de tempo restante e horário de chegada, né? Eu quero inverter. Eu quero primeiro aqui horário de chegada, eu quero o segundo velocidade e quero o terceiro, eu quero a hora, por exemplo. Então, esse lado aqui vai aparecer isso aqui que a gente está mostrando para vocês, tá? Tá tudo habilitado aqui. Habilitar esse arquivo de junção, já aparece um mapazinho aqui. Então, esse mapazinho já está dizendo que tipo de arquivo é. É aquele que quando você está numa rota, né? Ele te dá esse mapinha e começa a apontar. Então, para locais muito bagunçados, por exemplo, viadutos, túneis de difícil acesso, né? Então, é bem interessante essa opção você deixar ativa. Barra de progresso é aquela que fica na lateralzinha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Sugerir rotas alternativas, está aqui, que é o que eu falei para vocês agora. Se você
tiver parado no trânsito, ele vai aparecer rota alternativa e você clica em OK para aceitar ou não, tá? Barra de progresso, essa barra aqui. Então, conforme você vai estar trafegando, tá aqui a barra. Conforme você vai estar trafegando, a barra de progresso vai se preenchendo. Essa opção é legal para você, principalmente, estar fazendo um trajeto muito grande, né? Trajeto de 1 km, ou melhor, 1.000 km, 2.000 km, né? Uma viagem grande aí de um estado para outro. Você não quer ficar olhando o tempo de chegada, você já tem uma boa noção pela barra de progresso. Outra opção que a gente vai ter é de evitar uma BR diferente ou até mesmo editar a rota. Por exemplo, eu já estou com a rota minha traçada, eu clico em minha rota, eu vou na opção editar rota ou evitar na rota, né? O que eu quero evitar? Eu quero evitar seleções específicas ou evitar uma via específica. Por exemplo, eu quero evitar aqui, ó, eu não quero passar pela Avenida Marginal. Aqui ele vai aparecer na tela um recálculo, dando outra rota para você. E aí você pode aceitar ou não. Então é uma boa opção para você essa de evitar uma via específica, tá? Você que não quer trafegar. Então é uma opção muito importante na hora de você navegar, que muita gente não sabe utilizar. Então você vai ter também um resumo da rota, aqui para vocês terem uma noção. Se você clicar em mais, você vai ter o itinerário. Então, essa opção está presente aqui depois que você traçar uma rota em Minha Rota. Outra opção que a gente vai ter, pessoal, é utilizar a opção multirota. Então, você pode traçar uma rota, pode procurar aí mais. Vou colocar Rio de Janeiro aqui. Próximo. Nova rota. OK. E ir ao endereço. Agora você pode clicar na opção menu, vou clicar na opção Minha Rota, editar rota, e aqui você pode adicionar outros pontos. Por exemplo, minha posição atual, eu quero ir para o Rio de Janeiro, né? Antes do Rio de Janeiro, depois eu quero vir aqui, eu vou colocar até embaralhado para vocês. Eu vou colocar aqui Brasília. Aqui já apareceu, vou clicar em OK, vou selecionar. Próximo. E eu vou colocar mais um aqui para a gente colocar uma terceira opção. Eu vou colocar aqui outra cidade. Vamos colocar BH. Belo Horizonte. Pronto, a gente colocou várias rotas. Eu coloquei elas embaralhadas, como vocês podem ver. Adicionado essas várias rotas, você pode clicar em mais e otimizar a rota. Depois, você pode clicar e ir ao endereço. Ele vai fazer um recálculo e vai otimizar a rota para você, tá? E ao endereço. E aqui eu vou dar uma olhadinha. Tá vendo, pessoal? Aqui ela já está otimizada, tá? Posição atual São Paulo, depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Então, essa opçãozinha de otimizar para você que trafega muito, você que é revendedor, você que é entregador também. Então, a gente colocou aqui por cidade, mas você pode colocar, por exemplo, várias ruas de uma cidade só. Pode acionar à vontade aí 20, 30, 40 e depois otimizar tudo, que o navegador faz o resto por você. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial que a gente fez para você com muito carinho. Não esqueça de curtir o nosso canal, se inscreve, tá? E assim que sair novidades, eu posto aqui para vocês. Abraço!